Dominar todos os assuntos é importante para você ou você acha que não faz diferença? Esse é o assunto de hoje. Muitas vezes quando nós começamos, aliás, na maioria das vezes, quando nós começamos desde pequenininho a aprender, né? Você vai aprendendo, vai caminhando, dando um passo de cada vez, você cai, depois você levanta de novo, se rala. É normal. Então o aprendizado tem dessas coisas. O aprendizado é assim. Você vai aprender, tem gente que aprende a andar de bicicleta, tem gente que não aprende a andar de bicicleta, tem gente que aprende a cozinhar, tem gente que não aprende a cozinhar, tem gente que aprende a lavar a própria roupa, tem gente que não aprende a lavar a própria roupa. Tem criança que aprende a arrumar o quarto, tem criança que não aprende a arrumar o quarto. Entendeu mais ou menos? Então esse é o negócio. Cada caso é um caso, cada pessoa tem uma personalidade, tem um perfil diferente, tem uma criação diferente, tem uma cultura diferente. Então muitas vezes quando você chega e começa a se comparar com o outro, eu sempre falo, a comparação gera frustração. Se você começa a se comparar com o outro, você, lógico, se frustra. Por quê? Porque você acha que você tem que ser igual ao outro. O grande erro que eu sempre bato na tecla aqui no canal. Você não pode querer ser outra pessoa. Você é único, você é uma pessoa que não tem substituto. Esse que é o detalhe. A pessoa ela tem um estilo de vida, ela tem um perfil diferente, ela tem uma família diferente, ela tem um local diferente no mundo, por exemplo. E ali é propício para ele, de repente, desenvolver o seu lado intelectual sobre um determinado tema. Exemplo, de repente a pessoa ela tem facilidade para assuntos militares. Então, de repente, teve alguém na família que era militar, e ela pegou e entrou na escola militar, começou a estudar sobre assuntos, sobre os governos, as guerras, aquela coisa toda, e seguiu carreira. Por quê? Porque ela tinha uma referência em casa, uma referência no mundo que ela vivia. Vamos para o outro lado agora. De repente, a pessoa tem uma referência religiosa. Aí dentro da família dela poderia ter um diácono, um pastor, alguma coisa assim, né? Uma pessoa que está voltada para o lado religioso. De repente outras religiões, que não seja cristã, ou é budista, ou alguma coisa assim, ou candomblé, ou espírita, não interessa. Qualquer religião, né? Cristã ou não, a pessoa tem esse lado espiritual. Então ela vai, naturalmente o quê? Ela tem a referência de família, de que ela vai para aquele lado porque é aquilo que ela conhece. Então, naturalmente, ela vai desenvolver os seus dotes intelectuais focado em teologia ou coisas desse tipo, estudando essa área. E, lógico, paralelo a isso, na vida pessoal dela, ela vai ter outras habilidades. Então, para pensar, raciocina comigo. Se você quisesse ser o outro, você acha que você não teria que ter um ambiente preparado exatamente quando você vai plantar? Você tem que preparar o terreno para colocar a semente, regar para ela crescer. Se você tem um terreno para um determinado assunto, como que você vai querer que nasça outra coisa? A velha analogia, se você coloca semente de maçã, não vai nascer banana. Se você coloca semente de banana, não vai nascer feijão, e por aí vai. Então, tudo é assim. O mundo é assim. Você não pode querer ser o senhor da verdade, aquele que sabe tudo, porque senão você se estressa, se frustra, gera um burnout, alguma coisa assim, e não desenvolve o seu lado espiritual, o seu lado psíquico, o seu lado de ser humano, e não tem paz. A pior coisa que tem é a gente querer mostrar que sabe muito e não ter paz. A paz, ela vem de dentro para fora, aquilo que eu já falei. Não adianta você achar que você vai ter paz quando tiver muito dinheiro, quando estiver viajando, quando tiver com a pessoa certa na sua vida, quando tiver a profissão certa na sua vida, que isso não vai acontecer. Isso não é assim. A paz é sempre de dentro para fora, então eu sempre bato na tecla. A meditação é excelente para você refletir. Meditação não é ficar em estado de lótus ou nada disso. Meditação é você olhar para dentro de si próprio, usar algumas ferramentas, como eu sempre falo, a técnica do ponto, que é a mais simples que tem, e aí você vai desenvolvendo o seu lado. Nessas meditações é que você começa a se descobrir exatamente o que você quer desenvolver no seu lado intelectual, que é o que nós estamos falando aqui. Então você não tem necessidade de saber tudo, não é? Você vê tudo de teologia, você vê tudo de ciência, você vê tudo de matemática, você vê tudo de pedagogia, tudo de política, geopolítica, entendeu? É doideira isso. Você daqui a pouco o cérebro pifa, porque o seu cérebro tem que ter uma linha em que ele está preparado, né? O terreno foi preparado para poder desenvolver. Então, se você desenvolve o seu lado, sem se frustrar, sem violentar a si próprio, querendo ser igual ao outro, você tem uma vida mais serena, você começa a refletir o que realmente faz sentido na sua vida e aí desenvolve o seu lado intelectual desse lado que você escolheu e que você teve referência, certo? Então, da próxima vez que alguém chegar para você e falar assim, você não conhece sobre esse assunto, não? Você pode falar assim, eu tenho conhecimento, mas não profundidade.
a minha especialidade, eu me propus a aprender mais sobre esse assunto aqui. E a pessoa vai parar assim, ou a pessoa for muito ignorante, né? Aquela pessoa que está naquela casca, naquela ilusão do conhecimento eterno, de saber tudo, vai falar que você é burro. Se você estiver psicologicamente preparado para ouvir essa besteira que a pessoa vai falar, você vai simplesmente ignorar o que ela falou, entra no ouvido e sai no outro. Agora, se você não estiver meditando, preparado para poder ouvir esse tipo de crítica, de pessoas que pensam diferente de você, você vai rebater a pessoa e aí vai ficar aquela eterna briga. Igual as brigas que existem de governos, brigas religiosas, brigas de ideologia, que não levam ninguém a lugar nenhum. Então aquilo que eu falo, se os dois lados estão desalinhados, um vai subir, outro vai descer, e por aí vai. Então não existe harmonia entre os humanos. Não existe harmonia no mundo em que nós vivemos, na comunidade que nós vivemos. Isso é terrível. Então, pessoa, você ficar brigando por causa de divergências de pensamento, é muito ruim isso. Você atrasa a sua vida, a pessoa, dependendo da criação dela, não vai querer saber de você, você perde de repente um amigo, você perde de repente uma pessoa que podia te ajudar lá no futuro em alguma situação na sua vida, porque o mundo dá voltas. Voltas, voltas e voltas. Então se você acha que aquela volta vai ficar somente ali, não vai. Vamos supor, vamos deixar o negócio mais agressivo aqui. De repente você ou a pessoa, vamos supor que ela sofre um acidente, e o tipo sanguíneo dela você que tem. Aí aquela pessoa fez raiva em você. Você vai simplesmente falar assim, eu não vou doar sangue não, deixa eu morrer. Cadê a sua caridade? É aí que você tem que quebrar esse detalhe de você ter que simplesmente ficar com as guerras, né? Ficar querendo entrar em conflito com a pessoa que pensa diferente de você. Se você estiver preparado, como eu falei lá atrás, meditando sempre, entrando no ouvido e saindo no outro, você vai fazer o quê? Na caridade e na inteligência que você está desenvolvendo seu intelecto, você vai lá e fala assim, meu tipo sanguíneo é igual ao dele, então eu vou doar o sangue. Pronto, acabou. Só nessa aí é capaz a pessoa que pensava diferente de você não vai pensar igual a você, mas vai passar a te respeitar. Então o respeito você não compra, o respeito se conquista. Da mesma maneira que a sabedoria não pertence a nós, ela vem para nós por merecimento. E esse merecimento ele aparece quando você tem boas iniciativas, bons pensamentos, e você se desprende do ego, se desprende da vaidade para poder fazer o bem comum, para você e para os outros. Ok? Espero que você tenha entendido esse vídeo, espero que você entenda que você não é obrigado a saber tudo, mas apenas aquilo que está relacionado ao mundo que você vive e aí desempenhar o seu melhor papel da melhor maneira possível. E os outros assuntos você vai aprendendo o suficiente para poder ter um conhecimento geral, mas não uma neurose, porque isso aí não vale a pena, tá bom? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!